Eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Eu convidei hoje 2 pregadores para vir pregar e eles não puderam vir. Aí não tem para onde correr, né? Eu ia mandar uma mensagem para a missionária Keila, mas ela não atendeu a minha ligação. Brincadeira, Keila. Capítulo 22 de Mateus. Vamos ler a partir do primeiro versículo. A palavra de Deus diz assim, acompanhe comigo a leitura. E respondendo Jesus, novamente falou-lhes em parábolas, dizendo: O reino do céu é semelhante a um certo rei que fez as bodas do seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e eles não quiseram vir. Mais uma vez, ele enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e os meus cevados estão mortos, e todas as coisas estão prontas, vinde às bodas. Mas eles, fazendo pouco caso, seguiram os seus caminhos, seguiram os seus caminhos, um para a sua fazenda, outro para o seu negócio, e outros tomaram os seus servos e, afrontando-lhes, e mataram. Mas, ouvindo disso, o rei irou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles assassinos, incendiou a cidade. Então ele diz aos servos: As bodas estão preparadas, mas os que foram convidados não eram dignos. E depois às estradas, e convidai para as bodas todos quantos encontrardes. E os servos, saindo pelas entradas, ajuntaram todos quantos o encontraram, tanto maus como bons, e o casamento ficou cheio de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com veste de casamento. E ele disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste de casamento ou veste nupcial? E ele emudeceu. Então disse o rei aos servos: Amarrai os seus pés e mãos, levai embora, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós nos rendemos diante da autoridade da Tua palavra. E pedimos ao Senhor que participe conosco, abrindo a porta da Tua palavra, abençoando, Senhor, a cada um que ouve a Tua palavra, os que estão aqui, os que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Estenda as Tuas mãos, ó Deus, e realiza os Teus propósitos nesta noite. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, por Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Em nome de Jesus, abençoa, seja conosco, Pai. Glórias a Ti para sempre. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. O texto que nós lemos Jesus fala uma parábola. Diga comigo, parábola. O que é uma parábola?
Uma parábola é uma comparação de algo, uma comparação de alguma coisa. Amém? Jesus faz uma comparação. Ele fala em parábola, fazendo uma comparação acerca do reino de Deus, da sua vinda do reino de Deus. Ele faz uma comparação usando uma parábola. Glória a Deus. E essa parábola, diferente de algumas parábolas, ela é de muito fácil interpretação. Facilmente você consegue entender o que essa parábola está dizendo, afirmando. Facilmente você consegue entender. Não é necessário ser um teólogo para entender essa parábola. Fica muito claro o texto de uma forma assim bastante didática, pedagógica, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. E é interessante que, quando nós lemos o último versículo, que é o versículo 14, nós encontramos Deus, o próprio Deus, se contentando com pouco. Você percebeu o que eu li? O que você leu? Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Deus está se contentando com pouco. É isso que os textos estão dizendo. Às vezes nós nos preocupamos tanto com muito, e perceba que Deus não se preocupa com muito, mas sim com pouco. Mas não é apenas um pouco de qualquer maneira. É um pouco com uma qualidade. Qual é a qualidade expressa no texto? Escolhidos. Diga comigo, escolhidos. Glória a Deus. Poucos, mas escolhidos. Então Jesus diz assim, olha, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E Deus fica com o quê? Com o pouco ou com os muitos que foram chamados? Ele se contenta com o pouco dos escolhidos. Glória a Deus. Então o Senhor se preocupa, Ele está preocupado com os poucos escolhidos que há. E certamente que são poucos. Se fizermos um tour pela cidade, pelo país, pelo mundo, você vai encontrar poucos que servem a Deus. Você nunca vai encontrar a maioria servindo a Deus. Essa é a grande realidade. A maioria não querem saber de Deus. Basta fazer uma festa secular ali, do outro lado da rua. Vai lotar de gente. E você faz um culto também ali do outro lado da rua. Vai aparecer poucos. E Deus se contenta com o pouco. Você está me ouvindo? Diga amém. Então não se preocupe com a multidão. Se preocupe de ser alguém escolhido por Deus, escolhida por Deus, porque Deus honra os poucos, porque Deus aceita os poucos escolhidos. Deus tem uma preocupação com os poucos que são escolhidos por Ele. É tão interessante que o Senhor, a palavra de Deus, o Senhor classifica poucos, e ainda assim Ele diz que poucos escolhidos, ou seja, você foi escolhido de Deus, por isso que você está aqui. Amém? Você pode se alegrar com isso? Nós estamos aqui porque fazemos parte dos poucos escolhidos por Deus. Glória a Deus. Veja como é interessante. Dentre milhares e milhares, milhões, milhões, você foi escolhido. Glória a Deus. Você foi escolhido e você deu ouvidos ao chamamento de Deus, ao chamado de Deus. Você tão somente deu ouvidos à voz de Deus, e por isso que você está aqui, porque você é um escolhido. Glória a Deus. Como é importante esta palavra. Essa palavra me concede honra, porque eu fui escolhido por Deus.
Aleluia. Essa palavra concede honra a cada um de vocês que foram escolhidos por Deus, por isso que nós estamos servindo a Deus. Você pode levantar a sua mão e dar glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Estamos dentre os poucos que foram escolhidos por Deus. Olha que coisa linda. Aleluia. Estamos entre os poucos. E é bom estar entre os poucos que foram escolhidos por Deus. Jeremias diz assim, olha, no capítulo 1 de Jeremias, ele diz assim que desde o ventre o Senhor o escolheu. Davi escreveu no Salmo 139 que desde o ventre o Senhor já fez menção do seu nome. Isso é ser escolhido por Deus. Aleluia. Isso é característico de alguém que foi escolhido por Deus. Desde o ventre, o Senhor já fez menção do meu nome, do seu nome, por isso que nós estamos aqui. E somos poucos, sim. E somos poucos no mundo, entenda isso. Somos poucos no mundo. E Deus está interessado apenas nesse pouco que Ele mesmo escolheu. Glória a Deus. Aleluia. Vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Veja só a conexão com esse pouco escolhido por Deus. Veja só a ponte teológica, a estrutura teológica para esses poucos que foram escolhidos por Deus. A palavra de Deus diz assim, vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido, porque essa uma alma salva representa o quê? Os poucos que foram escolhidos por Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Então não fique preocupado com a multidão. Deus se contenta com os poucos que Ele escolheu. Glória a Deus. Não fique preocupado. Multidões iam ver Jesus. Multidões iam ouvir Jesus. E foi multidões que esteve sempre com Jesus. Mas Jesus diz assim, olha, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Olhe para você mesmo. Você sente essa honra no seu coração? Você sente essa honra? Você percebe essa honra de ser alguém que foi escolhido por Deus? Porque veja bem, quem foi escolhido por Deus se preocupa com o reino de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Quem foi escolhido por Deus, ele tem uma percepção da presença de Deus que quem não foi escolhido por Deus não tem. Simplesmente não tem. Quem foi escolhido por Deus, ele tem uma preocupação com a obra de Deus, que aquele que não foi escolhido por Deus, ele não vai ter, ele nunca terá a preocupação que você tem, porque você foi escolhido por Deus. Aleluia. Então, ser escolhido, vamos imaginar o que é uma coisa escolhida. Imagine uma coisa escolhida. Imagine que aqui tem várias coisas amontoadas, várias coisas, vários livros, vários objetos amontoados, e eu vou escolher alguns para mim. O que é que eu vou fazer? Eu vou separando, eu vou envolvendo esse para lá, não, esse não, esse eu não quero não, e eu vou separando apenas alguns que eu quero. O que eu olhar e eu não quero, eu não vou escolher, mas eu vou observar cada um deles, cada objeto. Eu vou observar porque eu estou escolhendo. Presta atenção aqui, deixa eu pregar para você. Eu estou escolhendo, então eu estou escolhendo numa diversidade de objetos. Eu estou interessado em alguns objetos, não em todos. Eu estou apenas interessado em alguns objetos. Então eu vou observar uma montanha de objetos e eu vou observar a característica de cada um deles e eu vou separar para mim alguns deles. E no meio de todos eu vou separar para mim alguns deles. Eu vou olhar a característica, esse me agrada,
esse me agradou. Não, esse eu nem vou pôr a mão porque não me agrada. Esse aqui me agrada, eu gostei desse aqui. E eu vou separando aquele que eu gostei, aquele que eu olhei e não me agradou, não me trouxe interesse algum. Eu vou separar de lado, vou deixar no meio do amontoado, vai continuar no meio do amontoado, porque eu vou separar apenas aquele que me agradou. Você entende como é o reino de Deus? Diga amém. Deus não escolheu a mim e a você de qualquer maneira. Ele fez uma classificação. Ele olhou as qualidades que há dentro de mim, dentro de você. Ele observou, e Deus é o único. Diga comigo, o único. Deus é o único que me conhece e te conhece por dentro e por fora. É o único que sabe o que você está pensando agora. É o único que sabe quando você apenas pensa e não sai palavra alguma na sua boca. Deus já conhece o que você está pensando. Deus já conhece o que eu estou pensando. As imaginações do meu coração, o que se passa, o que está gravado no meu inconsciente, nas minhas memórias. Deus é o único que pode acessar. O diabo não consegue acessar isso. Ele até tem vontade, mas não tem poder para isso. Mas o Senhor consegue acessar. Ele sabe a qualidade do vaso que Ele escolheu por dentro e por fora. Você está me ouvindo? Diga glórias ao nome do Senhor. Ele conhece a qualidade do vaso. Ele sabe tudo do vaso que Ele escolheu. Ele conhece todas as características, as minúcias, as características de cada vaso que Ele escolheu, dentre milhares e milhares de vasos. Oh, glórias ao nome do Senhor. Bendito seja Deus para sempre, para sempre. Glórias ao nome do Senhor. Sabe o que fica mais intrigante nessa mensagem, nesse texto que nós lemos? É que no meio de muitos, Ele se agrada apenas de poucos. E Ele escolhe apenas poucos. É interessante, Paulo, que ao invés dele escolher a maior parte, Ele escolhe os poucos. Não é interessante isso? Se fosse eu e você escolhendo, como que você faria? Você ia querer ficar com a maior parte, porque a maioria faz isso? Não, porque a maior parte tem mais gente, então é sinal de que Deus está ali. É mesmo? É assim que a Bíblia ensina? Não, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina você a escolher qualidade e não multidão. Qualidade e não multidão. Qualidade, não multidão, mas qualidade. A Bíblia nos ensina a escolher qualidade, não multidão. Aleluia, glória a Deus. Ele se contenta, ele escolhe poucos diante de milhares. Ele escolhe apenas um pouco. Ah, querido, baseado nessa mensagem, nesse texto que nós lemos, você pode fazer um balanço da quantidade que há no inferno e da quantidade que há no céu. Eu tenho certeza que no céu a quantidade é bem pouco comparado ao inferno. Quem está comigo, diga amém. E foi Deus que classificou isso. Eu não estou pregando heresia. Leia o texto, classifique o texto e faça uma contextualização teológica do texto. Você vai encontrar, aleluia, na minha vinda, na vinda do Senhor, Ele diz assim, estarão dois moendo na moinha. Um será tirado e o outro será deixado. Estarão dois dormindo na cama. Um será arrebatado e o outro será deixado. Percebe que Ele não se importa. Ele não se importa de uma multidão, de várias pessoas. Não. Ele tem uma característica de escolher coisas do jeito dele. Eu quero dizer para você que Deus é tão exigente. E a exigência de Deus é tão intrigante
E a exigência de Deus é tão intrigante que Ele não se preocupa se Ele perdeu a maioria. Ele é tão exigente que Ele não se importa em perder a maioria. Ele quer poucos com qualidade. Poucos de qualidade. Aleluia. Glória a Deus. Como os nossos olhos enchem quando nós vemos uma multidão, uma coisa grande. É verdade ou não é? Nossos olhos enchem porque é grande. Todo mundo quer ter a gente quer ter uma igreja grande, nossa igreja está expandindo, porque a gente quer ter algo maior, a gente quer ter algo bonito, a gente quer ter algo aconchegante, ar-condicionado, é isso que a gente quer o melhor. Mas não classifique isso, conforto, com multidão, porque o Senhor escolheu poucos escolhidos. Porque os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Você pode glorificar ao Senhor, porque poucos adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A maioria vai com a multidão. E o Senhor não se preocupa. Observe que manso e sereno. Você percebeu o perfil do mestre no texto que nós lemos? Ele diz assim: olha, vai lá, chama todo mundo para as bodas. E o texto diz assim: olha, eles não se interessaram de vir. Olha lá. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. E o que é que ele faz? Senta e chora? Não. Você não quer vir? Tá bom, fica aí. Não é intrigante isso? Isso é muito intrigante. Esses são detalhes que a mente do pregador vai lá na glória, vai lá nos céus. Perceba que eu estou pregando aqui. Ele convida todos, mas eles não querem vir. Aí vem a resposta dos servos: Senhor, a gente clamou, eles não querem vir. Tá bom, não se preocupa não. Então vai para outros lugares. Se já foram por aqui, esse lado todo aqui não quis saber. Tá bom, agora vai para o outro lado. O que Deus está dizendo? Abandona aqueles, porque eles não têm qualidade para estar no meu reino. Ei, levante a sua mão, agradeça a Deus. Você está na casa de Deus, você está ouvindo a palavra de Deus, você é escolhido por Deus. Por isso que você está aqui, para poder fazer a obra de Deus. Como é intrigante essa palavra. Já fomos em todo aquele lado, mestre, ninguém quer vir. Ninguém se interessou. Querido, não apareceu nenhum. O texto diz: eles não quiseram vir. Pastor Joey, que é isso? Parece a gente evangelizando por aqui, não é? A gente vai naquela expectativa, entregando os folhetinhos, e à noite vai estar cheio de gente. Ninguém veio. Pensa que é só com você que acontecem essas coisas? Não é de hoje que nós lemos um texto que tem mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos nós lemos um texto. E parece que nós estamos vivendo a realidade do hoje, sim ou não? O texto está falando da vinda de Jesus. O texto está falando de evangelização. Convidar para as bodas é evangelizar. Quem está me ouvindo, diga amém. É evangelizar. E ele chamou os seus servos e de convidar. E o que eles vão? E evangelizar. Então eles pegaram os folhetos. Vamos trazer para os dias de hoje, para melhorar, para você entender. Vamos pegar os folhetos característicos, que é como a gente usa aqui, característico, tá? E não é de carimbo não, já vem pronto, um convite pronto, com endereço, tudo pronto, telefone, tudo. Entrega o convite para todo mundo e fica esperando. A igreja lota, não vem ninguém.
Aqueles servos que trabalharam bastante. E o texto não fala quantos dias, você percebeu? O texto não diz quantos dias eles saíram para convidar. Mas eles receberam a ordem de ir convidar e voltaram com um resultado negativo. Ninguém quis vir. E ele chega para o Senhor e diz assim: ninguém quis vir na tua festa. O anfitrião, o dono da festa, era para ficar triste, era ou não era? Poxa vida, ninguém quis vir na minha festa. Olha só. Já matei os bois, os cevados, os touros, o jantar está pronto. Eu já fiz um grande investimento. Ele podia ficar irado. Falando: como assim? Eu gastei dinheiro. Coloquei muito dinheiro aí, muito dinheiro. Se ele mandou convidar todo mundo, porque tinha condição de dar para todo mundo, sim ou não? Porque Ele é o Senhor. Porque Ele tem o que você não tem. Porque Ele pode o que você não pode. Porque Ele é o que você não é. Porque Ele faz o que você não pode fazer. Porque Ele é Deus. Deus soberano sobre todas as coisas. Bendito seja o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que vive para sempre. Apesar dele ter gastado muito dinheiro, muito investimento, o que é que ele faz? Ninguém quer ir não? Então vai lá para o outro lado, onde vocês não foram. Aonde vocês não foram? Então agora vocês vão lá, no lugar onde vocês não foram. E chama eles para as bodas, porque está tudo preparado por eles. Tudo preparado para esperar eles. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o texto diz assim: mais uma vez ele enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado. Mais uma vez ele enviou outros servos. Apesar dele não ficar bravo, que ninguém quis, o que é que ele faz? Diga comigo, insiste. Dá para você entender Deus? Você não vai conseguir entender Deus. Ele sabe que tu não quer, porque Ele conhece tudo de você, amém? Ele sabe que você vai negar, sempre vai negar. Mas o que é que Ele faz? Convida de novo. Sabe o que é que Ele está ensinando para nós? Não desista de convidar alguém que você já convidou uma vez. Convide de novo, porque você não conhece. Ele conhece todas as coisas. Oh glória, você está ouvindo a palavra de Deus e pode glorificar a Deus. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Ele manda novamente, Ele convida de novo. Vai lá e chama novamente. Eles não vão vir, eu sei disso. Mas dá a eles a oportunidade. Sabe qual é a grande surpresa? É no dia de se apresentar diante do Todo-Poderoso. A Bíblia fala do grande juízo do trono branco. Você já ouviu falar? Para quem é o juízo do trono branco, pastor Luciano? Para todos esses que não quiseram vir. Para todos esses, de toda a história, de toda a época, que não aceitaram, que não quiseram vir. O trono branco é para eles. Aleluia. Glória a Deus. Eles irão ter que comparecer diante do Senhor. E as memórias estão gravadas e Deus não tem amnésia. Acredite. Deus não tem amnésia. Ele sabe de cada centavo que você investiu no reino dele. Ele sabe de cada centavo que você deixou de investir no reino dele. Ele não tem amnésia. E olha, sabe qual é a melhor coisa dentre tudo isso aqui? Ele nunca fica devendo a ninguém. Glória a Deus. Ele vai retribuir a você 100 vezes mais. Levante a sua mão e receba. Ele vai retribuir. Ele retribuirá 100 vezes mais o que você colocar na obra de Deus, porque Ele não tem amnésia. Ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa de nada. Quem precisa é a obra
dele. Por isso que ele me dá capacidade para trabalhar, para mim ser um dizimista fiel e manter a igreja de porta aberta para pregar o evangelho e dizer que Jesus Cristo vem, ele virá e não tardará. Quem ainda tem essa esperança, levante a sua mão e dê glória, exalte a este Senhor. Poucos são os que participam. Quer ver eu contar uma experiência para você que você vai chorar? Eu já chorei muitas vezes, agora eu nem choro mais. Eu já entendi. De todos os 18 anos dirigindo igreja, 30% dos que frequentam a igreja que são os que contribuem. Qual é a empresa que funcionaria desse modo? Quantas empresas fecharam esse ano? Eu li a estatística antes de vir para cá, já 8.000 empresas fecharam este ano. Sem falar no ano passado, no ano retrasado, no ano... 8.000 empresas este ano. Aí quando tu for pensar no ano passado, no ano retrasado, meu filho, tu vai ficar doido. Nem para pensar. A única instituição que vive com 30% é a igreja do Senhor, porque Ele é o dono. Levante a sua mão e dê glória. Quem o dono é Ele que manda, é Ele que faz, é Ele pode, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia, a igreja é dele, por isso que a igreja continua caminhando, continua avançando, porque a mão de Deus está sobre a igreja, e ele não se preocupa com a multidão, com a maioria, não, ele quer apenas poucos fiéis. E Ele vai operar um milagre sobre a tua vida. Levante a sua mão para o céu. Deus vai prosperar a sua mão. Aonde você colocar a mão, o Senhor vai prosperar. Isso é profético. A Bíblia diz que tudo aquilo que José colocava a mão, o Senhor fazia prosperar. Receba aí em nome de Jesus. Deus vai prosperar a tua mão. Você contribua na obra de Deus, no reino de Deus. Você faz o papel desses poucos escolhidos, e Deus vai fazer prosperar a tua mão. Tudo que tocar a tua mão vai prosperar, porque Deus fará este milagre. Ele fez na vida de José, Ele fez na vida daquele que Ele escolheu, Ele ainda faz, ainda hoje o Senhor faz. Bendito seja Deus, eu creio. Eu creio na palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A maioria não tem fé para isso. A maioria não se preocupa com isso. Agora você entendeu por que a maioria não tem fé e não se preocupa? Porque foi ele que fez Foi ele que fez Você acha que ele sabe escolher ou não sabe escolher? Ele sabe escolher. Ele conhece o coração, como disse a pastora aqui. Ele conhece o meu coração e o seu coração. Ele sabe a verdade que há aí. Fique de pé, por favor. Ele conhece a verdade que há aí. Glória a Deus, Ele conhece a verdade que há aí. Glória a Deus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Pode cantar de hoje. Poucos são os escolhidos. Você é escolhido por Deus, então feche os olhos para você adorar ao Senhor. E agradeça a Ele porque você está na casa dEle. Agradeça ao Senhor porque você é alguém que o seu nome
é citado nos altos céus. Os céus conhecem você. Você é conhecido dos anjos da glória. Você é conhecido pelos céus. Os céus fazem menção do teu nome. Os céus não fazem menção da multidão. Os céus fazem menção dos escolhidos, apenas dos escolhidos, apenas dos poucos escolhidos. Você pode intitular essa mensagem, que eu nem tive tempo de escrever. Os poucos escolhidos. Diga comigo, os poucos escolhidos. Grave isso, o tema dessa mensagem. Os poucos escolhidos. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por estar entre os poucos. Ore a Deus, curva a sua cabeça. Obrigado por estar entre os poucos, Senhor. Obrigado por olhar para mim